Hoje a gente vai falar sobre genética novamente. Espero que vocês tenham aproveitado muito as férias de vocês. A nossa aula, a princípio, é para ir até 10 horas, talvez até passe alguns minutinhos, mas se for passar um pouquinho, é bem pouquinho mesmo. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a avaliação de vocês. Vocês devem ter percebido que vocês já receberam as notas para muitas das atividades que vocês fizeram e me enviaram no Google Classroom. Porém, ainda no portal do aluno essas notas não estão, porque eu não passei no diário online. A partir do momento que eu passo no diário online, isso fica mais oficializado. Então, eu pretendo passar essa semana por diário online, até porque quinta-feira encerra o meu contrato e, e preciso deixar tudo isso certinho. Então, eu tenho uma proposta de avaliação de vocês para eu estar passando essas notas. Eu fiz, um tempo que eu tive com vocês aqui, vocês fizeram responderam a um questionário sobre um documentário sobre genética, e esse questionário atribuiu um 10, ou uma nota menor para quem fez tudo, né, uma nota maior. Daí, outra atividade que vocês fizeram foi assistir uma aula de 23 minutos, que era sobre linkage, e vocês tinham que responder algumas questões sobre o que apareciam naqueles conceitos. Então, para essa outra atividade, eu tinha proposto que eu atribuísse uma nota 10. Semana retrasada e essa semana, eu fiz 4 aulas com vocês pelo Meet. E essa semana eu quero que vocês entreguem, na atividade dessa semana, as 6 questões que vocês iriam copiar, então, no caderno de vocês e mandar uma foto para mim das aulas que eu estou fazendo com vocês pelo Meet. Então, mais isso daria mais uma nota 10. Então, a proposta que eu estou fazendo para vocês é que cada exercício que vocês me entregarem ali do Meet, que são 6 que eu pedi, da aula retrasada e dessa aula, no total 6, né, juntando as 4 aulas, daria uma nota 6. E a participação de vocês na aula do Meet, como são 4 horas de aula, 4 horas de aula, 40 minutos cada uma, daria 4 pontos para vocês pela participação da aula. Então, isso aqui fecharia um 10, por isso que tá os dois em amarelo. Esse aqui fecharia mais um 10 e esse aqui mais um outro 10. Então, a minha proposta pode ser, primeiro, só somar as notas de vocês e dividir. Então, por exemplo, aqui o Alexandre tirou 9. Aqui ele tirou, nessa atividade sobre linkage, ele tirou 5. E nessa daqui ele faltou em uma aula, mas fez os exercícios do caderno. Então, se ele faltou em uma aula, então ele fez todos os exercícios, ele vai tirar 8. Então, eu só vou somar essas 3. Então, aqui, soma essas 3 aqui e divide. Opa, estou fazendo tempo coisa para cá também. E divide por 3. Essa é uma forma de avaliação. Outra forma de avaliação é que eu posso, se vocês quiserem, descontar a menor nota e simplesmente não considerar ela. Essa é uma outra possibilidade. Daí eu só vou pegar as 2 maiores notas que vocês tiraram e dividir por 2. E daí vai dar a média de vocês que vai estar lá no diário online. Então eu gostaria, e eu também quero saber se vocês acham justo o documentário e o questionário valer 10. Isso aqui talvez valer 10 também, que foi aquela aula sobre linkage. E as aulas pelo Meet aqui junto valerem 4 e as aulas e as atividades que vocês entregaram de exercício, que vocês participaram aqui da aula, valer 6. Então, a primeira pergunta é justa essa avaliação? Ou é justa essas notas?
peso? Vocês vão me responder se vocês acham justo ou não justo. Eu vou pedir para todo mundo, tá? E daí vocês querem que eu só considere duas notas e elimine a mais baixo, que seria a primeira opção, eliminar a mais baixa, ou eu considero todas. Segunda opção, considerar todas. As três notas. Vamos fazer uma votação, né? Porque daí todo mundo pode falar o que acha. Vou colocar aqui. Calma aí, gente. Já vamos fazer a votação. Vou pedir para todo mundo falar um por um, porque senão depois eu me perco. Todo mundo fala em arte que eu não sei quantas vezes a pessoa escreveu. Só um pouquinho. Vamos fazer aqui uma votação rapidinha. Daí, como ficar, como vocês acharem melhor, a gente faz a avaliação de vocês. Então, vamos lá. Alexandre, primeiro, é justo esses valores de nota ou não? Tá, justo. Qual você acha mais melhor? Primeira opção, eliminar a melhor nota? Tá, ok. Número um. Alexandre Tavares, qual você acha justo? Esse aqui é do. Me acha um. Tá. Se não falar que acha injusto, eu só não vou anotar nada aqui, tá, gente? Aline, qual você acha melhor? Um. Tá. Ana, tá bom. Andressa, ok. Bianca, tanto faz, Bianca? Que bom. A Bianca Pereira agora. Bianca Pereira? Ah, tá. E a Bianca de Oliveira, não falou? Eu tô falando sobre as notas. Oi, Eu Pro, fiz uma acabei de forma de entrar. avaliação aqui e eu tô pedindo se vocês acham justo e qual vocês preferem, eliminar a nota mais baixa ou considerar todas as notas. Ó, essas são as atividades que vocês fizeram comigo. Documentário, vocês assistiram, responderam um questionário, assistiram um vídeo de uma professora que falava sobre ligação gênica e fizeram que e fizeram algumas respostas de alguns conceitos. Não lancei as notas ainda, vou lançar. É por isso que eu estou conversando com vocês antes de lançar elas. E a última seria essas aulas pelo Meet, que só a participação de vocês vale um ponto por aula. No caso aqui são duas aulas seguidas, então seriam 2 pontos. Como a gente fez 2 semanas retrasadas, seriam 2 pontos de lá, mais 2 de hoje, seriam 4 pontos de participação na aula. Mais a entrega de 6 exercícios da semana retrasada junto com essa, que vocês vão entregar tudo junto, então fecharia uma nota 10. Então seriam 3 notas que vocês têm comigo. E em qual você vota, Bianca de Oliveira? Tá bom, uma boa ideia, Vinícius. Alguém prefere a segunda opção que está aqui em rosa? Primeira mesmo?
Tá bom, então. Então, por votação, por unanimidade, a primeira, essa daqui venceu. Alguém acha injusta essa forma de avaliação de vocês? Não? Falem agora ou se calem para sempre. Tá bom. Então, isso eu precisava discutir com vocês antes de fazer qualquer outra coisa. E assim, pessoal, tem outra coisa que eu preciso pedir para vocês. Como para mim, às vezes, dá muito trabalho entrar no nome de cada um de todas as atividades para juntar as notas, eu vou fazer lá no formulário, no Google Forms, um formulário hoje que vai ter as seguintes informações. Vai estar escrito lá: atividade, aluno, e daí o que vocês vão dizer? Ó, vou até colocar aqui, ó, atividade do aluno. Então, assim, essas atividades aqui, todas elas valem 10. Eu só vou eliminar a mais baixa ou aquela que vocês não fizeram. Eu vou pedir para que vocês respondam assim. Vai estar, por exemplo, o Daniel. O Daniel, ele já sabe, porque eu já avaliei o documentário sobre genética, que ele tirou 10 no documentário. Aqui no Linkage, ele errou umas palavras, uns conceitos lá, porque ele não conseguiu assistir direito o vídeo, né? Daí ele tirou 5, não tirou 6. E nas aulas aqui pelo Meet com o exercício, ele não participou das aulas da semana passada, ele participou dessa aula e ele enviou as questões. Então ele vai escrever assim: participei de 2 aulas, fiz as questões, enviei as questões, porque eu ainda não avaliei, né? Isso, porque vocês não enviaram ainda. Daí, ele só vai fazer isso e vai decidir, e eu vou olhar qual a nota mais baixa do que ele tem e eu só vou eliminar, tá bom? E daí eu vou só colocar lá no diário online as notas de vocês. Então, cada um de vocês vai fazer esse preenchimento. Eu não vou entrar no nome de todo mundo para ver se participou de todas as aulas, porém, eu vou selecionar aleatoriamente algumas pessoas para entrar e para olhar. Se alguém dizer aqui que participou de tudo, fez todas as aulas e não fez, eu vou atribuir 0 em tudo. Porque não tem dificuldade, né, gente? Já tô tirando já estamos tirando a nota mais baixa. Se você por acaso não fez, não assistiu o vídeo do documentário e não respondeu o questionário, dá tempo de fazer ainda e não tirar uma nota baixa, porque eu ainda estou aceitando. É só conversar comigo. Então, mentir aqui naquele formulário que eu vou colocar para vocês vai ter essa consequência. E vocês sabem que eu anotei o nome de todo mundo que estava na aula passada, então eu vou sim olhar o nome de algumas pessoas, mas eu não vou olhar de todo mundo. Por isso, porque vai dar bastante trabalho para eu ficar conferindo um por um. Por isso eu vou confiar mais na capacidade de vocês de organizar isso, sem me trollar. Ou trollar a vocês mesmos, né? Porque as notas é só uma consequência que talvez mostre a aprendizagem de vocês. Quais os dias que foram essas 4 aulas? Foi semana passada, na quarta-feira. Teve de manhã, à tarde e à noite. Semana passada não, semana retrasada, porque semana passada foi férias. A gente falou sobre genética. E essa aula aqui de hoje, que são 4 aulas. Isso, cada dia são 2 aulas, por isso são 4 aulas no total. Eu sei que a Andressa comentou uma coisa importante que alguém mais falou que concordava com ela, mas eu não consegui ler o comentário. Deixa eu só olhar aqui. Ah, sim. Bom, eu adoro dar 10 para vocês. Principalmente quando vocês fazem todas as coisas e participam das aulas, vocês são uns fofos. Adoro dar 10 para vocês. Andressa tem toda a razão. Eu deveria de dar 10 para todo mundo, porque todo mundo deveria de fazer todas as atividades super empolgados, porque estão aprendendo muito sobre genética, sobre biologia, né?
Acho muito legal essa ideia. É só fazer todas as coisas. Ô, professora, só uma pergunta das atividades. No caso, teve a aula de semana retrasada, né? Sim, E dessa semana. Aí dessas duas aulas, tem que ter 3 atividades que passou nos slides no caderno. isso. Enviar Ah, foto para mim. 3 beleza. da semana retrasada e 3 dessa semana agora. Beleza, fechou. O zap do Como? Thomas O que bombando, que foi? pesado. Da bola não, é só besteira, professora. Segue a aula aí. Que O bom, zap né? do Tá Thomas tá bombando aí. conversando bastante. Só É, com Deus, professora, só com Deus. ó, a Andressa tá... Uma pergunta, não sei se você já falou ou o quê, mas tipo, nós tínhamos uma ou duas notas com o Marcelo. Vão ser desconsideradas? Não, todas as notas que ele atribuiu a vocês estão sendo consideradas. Só que eu não vou mexer nas notas que ele atribuiu, né? Então, eu quero deixar o que eu trabalhei com vocês até agora tudo certinho, para não dar problema, para ele não ficar precisando pensar nisso caso ele volte. Mas eu não pretendo mexer com as notas dele. O que ele já fez de atividade, já deu de notas, tá tudo valendo. Eu vou. O meu contrato vence de volta agora quinta-feira, Aline. Depois de quinta-feira, só fico se o Marcelo pegar outro atestado. Senão eu já vou. Ele vai voltar de volta. Por isso que eu tô tentando deixar as coisas tudo certinhas já agora, tá? Pode falar, Andressa, a sua pergunta. Professora, eu vou abrir o microfone, porque a pergunta, assim, ela é um pouco difícil de escrever, vai ficar muito tempo escrevendo. A questão é essa, tipo assim, eu mandava algumas atividades, a penúltima atividade que foi com ele, que vocês tinha dado aquela pausa do seu contrato com a dele, depois ele prorrogou lá o atestado, né? Uhum. Eu tinha enviado a atividade para ele. No caso, você teria acesso a essa atividade ou eu teria que remandar ela para você? Eu até tenho acesso à atividade, porém ela está em uma outra página. Eu consigo acessar. Então eu prefiro que você me mande. Não vai ser descontado nada da sua nota, porque você fez. Eu só gostaria, preferencialmente, que você postasse na atividade que eu postei pedindo. Porque normalmente quando eu vou conferir, eu vou olhar lá. Às vezes eu até, como são muitas turmas, eu esqueço. E eu posso olhar na pasta do Marcelo também. Como são muitas pastas, eu prefiro que vocês me mandem na minha. Só para eu, caso for conferir, ter lá. Beleza, valeu. Tá bom. Eu até prefiro quando vocês ligam o áudio, tá, gente? Porque daí fica mais rápido pra entender o que vocês querem falar. Fiquem à vontade para fazer qualquer outra questão, tá? Sobre as notas, seria isso que eu tenho para discutir com vocês. Só mais uma outra coisa, gente. Principalmente aquela atividade do linkage, que vocês tinham que colocar, olhar, assistir o vídeo e fazer algumas anotações de conceitos, muitas pessoas erraram o conceito de cis e trans, porque provavelmente procuraram só no Google e não assistiram o vídeo, porque no vídeo ele deixa bem claro que não tem nada a ver com a sexualidade das pessoas. E a gente vai ver isso mais pra frente. Agora, quando a gente está falando de genética. Então, bastante pessoas, algumas erraram essas terminologias. E esse não é um problema, né? Isso acontece, é normal. O que eu queria pedir que vocês não fizessem é simplesmente pegar a atividade do colega que enviou para vocês verem, consultarem as respostas dele e passarem para mim. Porque eu recebi mais de 5 respostas da mesma pessoa. Se não me engano, teve uma determinada pessoa aqui que mandou uma atividade, dali a uma semana, outras 5 pessoas mandaram a mesma atividade dessa pessoa. E assim, era folha de caderno e letra, né, da pessoa. Então era claramente que só pegou e colou lá para me enviar. Então, se vocês quiserem copiar, não tem problema. Podem copiar, podem passar as respostas um para o outro, mas pelo menos o trabalho de escrever é importante para a gente interiorizar os conceitos. Pelo menos isso eu acredito que vocês podem fazer para aprender.
Então, essas que são só mandou igual do colega, eu não vou aceitar, tá? E eu, inclusive, para essas pessoas que fizeram isso, eu escrevi no particular também, mas essas não me responderam, por isso que eu tô falando aqui também. Também, como eu não falei que era errado copiar antes, tudo bem, né? Não vou zerar sem falar. Mas como agora eu tô falando, eu vou atribuir nota para essas pessoas que me mandaram essas atividades, somente se elas me reenviarem com as notas delas. Sim. E também é bem chato com o coleguinha que passou a atividade para vocês, né? Porque daí o coleguinha também que passou a resposta vai também ficar com zero. Inclusive, a pessoa que mandou por primeiro, eu acredito que seja a pessoa que repassou para os demais. E também eu voltei lá e modifiquei a nota porque é muito chato isso. Então, só para vocês ficarem atentos. Então vamos lá, gente. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida ou se estiverem no meio da nossa aula, podem perguntar sobre isso, tá? Aí teve gente também, principalmente no terceiro ano, que nos questionários enviou resposta nada a ver da Disney, falando no meio da resposta alguma coisa que não tinha nada a ver. Isso também não é legal, gente. Então, as próximas vezes que eu receber atividades assim, eu vou zerar e não vou dar a oportunidade de fazer de novo. Porque não faz sentido, né? Às vezes a gente escreve umas bobagens ali no meio, mas da forma que algumas pessoas enviaram, não tinha como ser só por engano. E é claro que eu não vou mostrar quem foi, né? Mas as pessoas provavelmente devem saber quem foi. Quem tá ouvindo e que o chapéu serviu, que para quem serviu, que coloque e aceite e modifique sua postura, né? Vamos lá. Vamos para a nossa aula. Porque, de forma geral, vocês são muito bons, assim. Só algumas exceções ali que fizeram essas artes que não são tão legais. A gente estava falando sobre genética, a gente vai fazer uma relembrar rapidinho. Dessa vez eu não vou expor, da próxima talvez seja uma boa ideia, né, Kevin? Porque daí é uma forma de evitar. A gente estava falando sobre genética. Vamos relembrar rapidinho para a gente conseguir avançar, né? Nos conceitos. Então vamos lá. Gente, onde que estão as nossas características nas células? Que Os cromossomos? Isso, Kelly, muito bem, nos cromossomos. Então, lá nos cromossomos a gente tem as nossas características genéticas. E tá lá no gene, né? Os nossos pais, o pai nos dá 23 cromossomos pelo espermatozoide, a mãe 23 pelo óvulo, juntando forma um zigoto, que tem tem pares de 23 cromossomos, totalizando 46 cromossomos, e cada um deles, então, tem uma característica genética. A gente fez algumas questões, né? Essas são as que vocês vão me entregar. E que são os cromossomos homólogos? São aqueles que têm o mesmo tamanho, ou seja, eles estão pareados entre si. Então, esses dois são homólogos, mas esse com esse não é homólogo. E são os genes alelos, gente. Eduardo Luiz, o que são os genes alelos? Ah, não sei não, professora. Não lembra? Daniel Lang. Ajuda, Eduardo. Também não sei, professor. Poxa. Crisley. Caio. Também não sabe, Crisley?
Oi, Também não sei. Caio também não sabe. Bruna, a gente viu na aula passada. Ixi, pedi pro Thomas. Thomas, São os genes que estão no mesmo lugar do cromossomos? nossa, mas todo mundo sabia que o Thomas ia saber? Que chique. Então, muito bem, gente. É isso aí, ó. Por isso que aqui tá alelo, porque o gene tá no mesmo lugar, e que não tá alelo, porque não está no mesmo lugar no cromossomo. Muito bem. E o que que é o gene? Vamos lá, vamos tentar relembrar. Gabriel Moura. Que é o gene mesmo? Sei não, professor, sei não. O Thomas Vamos, sabe. vamos deixar o Thomas para Não, 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 pode parar com a palhaçada aí. vamos deixar o Thomas para as últimas ocasiões. Quando ninguém mais saber, a gente pede pro Thomas. O nosso último recurso. Gustavo. Ou a Kelly também normalmente sempre sabe. Oi. O gene é responsável pelas características genéticas? Isso, ele é um fragmento que decodifica as proteínas que vão ser formadas no nosso corpo. E os genes alélos, então, são aqueles que estão no mesmo lugar no cromossomo. Então, aqui temos genes alélos. A gente está só relembrando, tá, gente? Por isso que está sendo mais rápido. O locus, então, é um lugar fixo no cromossomo e que a gente tem os genes alelos. Ó. No mesmo lugar, a gente tem a mesma informação. O que é homozigoto e heterozigoto mesmo, gente? Vai lá, Alexandre. Homozigoto e heterozigoto. O que é mesmo? Nenhuma reação, Alexandre? O Jefferson diz que o homozigoto é o dominante e o outro não é. Na verdade, não é bem isso. Isso é mais pra frente, que a gente vai falar. Não é quando. Acho que uma zigoto é igual, heterozigoto diferente, uma coisa assim. Isso, Andressa. O homozigoto, a gente tem as letras iguais, ou seja, se você se casa, você tem cabelo escuro, pela sua foto. Se você se casa com um rapaz de cabelo escuro, vocês dois têm cabelo escuro. Se os seus pais ambos tiverem cabelo escuro, provavelmente vocês são homozigotos, ou seja, ambos têm a característica igual, que é de cabelo escuro. O homozigoto ele pode ser tanto no dominante quanto no recessivo. A única coisa do dominante é que ele é como se ele fosse puro. Ele tem a mesma característica. E o heterozigoto ele já tem uma mescla da característica. Por exemplo, aqui pode ter a característica de cabelo escuro e a característica de cabelo claro. Então, por isso que ele tem a mescla dentro dele. Então, o heterozigoto é diferente e o homozigoto quer dizer que tem a característica igual. A gente pode lembrar também nisso quando a gente fala de um casal hétero. Casal hétero é homem e mulher, porque os dois são de sexos diferentes. Casal homozigoto, isso, Bianca, muito bem. O homozigoto, ele tem o sexo, namora com o mesmo sexo. Então, é mulher com mulher, homem com homem. A Bianca escreveu um comentário legal aqui, ó. Os homozigotos são genes puros do tipo AA, BB, e os heterozigotos genes com mistura, tipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Muito bem. É, isso aí. Então, eles possuem alelos iguais e o outro tem alelos diferentes. Se fosse Azão, Bzão, homozigoto, não. Porque a gente tem Azão, Bzão, são os dois em letra maiúscula porque eles são dominantes. Mas como eles são letras diferentes,
eles não são iguais, então eles são heterozigotos. Um tem uma característica e o outro tem outra. A única diferença é que ambos são dominantes. E daí agora a gente vai estudar uma outra característica hoje, que é a dominância, a codominância. É quando ambos querem ser dominantes. Então, e o que é dominante e recessivo que a gente está falando aí? Aline. Sabe? Ana Caroline. A Andressa acabou de falar, deixa ela dar uma pauta para a voz dela, né? Ó, já vou pedir para ela de volta. Hã? Eu sei, na verdade, a resposta também. Então fala aí pra gente. Ai, meu Deus do céu. Peraí que eu saí, professora, calma aí. Acabei de sair da página. Dominante, professor, é aqueles que dominam, né? A característica. Por exemplo, meu pai, ele tem olhos castanhos e minha mãe olhos azuis. Acho que o castanho, ele é dominante. Então, ele domina na genética, na hora de caracterizar a característica da genética. Ficou confuso, mas é isso aí. É isso aí. O Alexandre também comentou ali que o dominante é quando a característica permanece visível. E é bem isso que você falou, Andressa. Então, dominante é aquele que vai aparecer e o recessivo é aquele que não vai aparecer. Se tiver um dominante junto, né? Se não tiver nenhum dominante junto, ele vai aparecer sim. A gente fez alguns exercícios, né? A gente falou sobre o que é dominante e recessivo, sempre o lado de cá recessivo e o lado de cá dominante. Vou passar um pouquinho só para vocês se lembrarem. E o genótipo e o fenótipo, gente, que era importante. O Google sempre ajuda, né? Bianca, o que é o genótipo? Não sei se sou eu, mas eu vou falar o conjunto de genes, o genótipo, e o fenotipo é uma interpretação do genótipo. Isso, então o fenótipo é aquilo que a gente vê e o genótipo é aquilo que está nos nossos genes. Então, por exemplo, aqui, ó, flor rosa, a gente vê que ela é rosa, aqui é a flor branca, a gente vê que ela é branca, e esse aqui a gente vê que ela é rosa, porém no genótipo dela ela tem característica de branca e rosa. Só que a branca ela é recessiva, então só aparece a rosa. Então, o fenótipo é a junção do genótipo mais do meio ambiente. Ele modifica com o passar do tempo. A gente fez mais alguns exercícios, né? A gente falou sobre qual é a característica da lei de Mendel. Como desmutar, é só apertar no botãozinho. Deixa eu só colocar minha tela aqui para vocês verem. Não sei se vocês estão falando agora aqui comigo, vocês querem que eu explique como... Tá bom. Então aqui a gente, por exemplo, a gente tem o cruzamento da ervilha amarela com a ervilha verde. Aqui elas se cruzaram e formaram uma ervilha que deu geração a geração F1, que é uma ervilha amarela. Para onde foi a característica do verde? O que aconteceu? Alguém lembra? Sumiu. Mas sumiu e foi para onde? Não apareceu, né? É, por causa Pra que, próxima como ele geração. teve o cruzamento. Pode falar, Thomas. Não, pode falar. É, como houve o cruzamento, seria o azão e o azinho seria o azão, e o azão seria o amarelo. Mas caso ocorra de novo o cruzamento entre o azão e azinho, tem 25% de chance de voltar ao verde. Isso mesmo. O Gabriel Leme anotou. Uhul. Então, realmente, aqui, ó, cruzou, o azinho se juntou aqui e novamente apareceu a característica verde, porque ela é recessiva. Isso aí, Ellen. Tá ali, só não pode não aparecer. E como é que a gente organiza isso? Com o quadro de Punnett.
Ó, aqui era a característica da ervilha amarela que tinha no seu gene a característica de verde. E aqui também, é uma ervilha amarela que no gene tinha característica de verde. Então eles cruzaram, ó, o azão veio para cá, o azão veio para cá. Esse azão veio para cá, esse azinho veio para cá. Esse azinho veio para cá, esse azão veio para cá. E aqui juntou azinho com azinho. Então aqui é a ervilha verde e essas aqui são as ervilhas amarelas. Qualquer um que tiver alguma dúvida pode falar, tá, gente? Sim, tem muita razão, azinho. A gente fez alguns exercícios, né? Casos de alpinismo, que é esse aqui que todo mundo tá bem branquinho, das moscas. E a gente parou aqui, né, gente? Acho que foi. Tá bom, eu também acho que foi. Tá, eu vou só relembrar então, porque eu sei que a gente começou a falar sobre isso. O macaco, a gente chama de RH. Isso, o Vinícius, quem tem sangue negativo, não é macaco. Mas a gente tem o RH, e o RH é em homenagem ao macaco que se chama Rhesus. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram o sangue desse macaco que se chama Rhesus e eles identificaram que nele havia uma proteína, que é essa daqui, ó. E eles aplicaram o sangue desse macaco Rhesus no coelho. O coelho, ele reagiu a esse sangue do macaco Rhesus, criando anticorpos, e aglutinou esse sangue. Essa aglutinação, então, se deu por conta dessas proteínas que haviam ao redor do sangue do macaco Rhesus. Então, quando a gente quer fazer o teste sanguíneo para ver se a pessoa tem sangue negativo ou positivo, a gente pega o soro que o coelho produz e coloca uma gotinha de sangue sobre o soro. Se coagular, significa que tem anti-Rhesus, ou seja, anti-RH positivo. Se não coagular, significa que o sangue é negativo e não tem anticoagulação. Então, a gente diz, como o RH positivo é esse que tem as proteínas, que ele é dominante. Então, ele pode ser Rzão, Rzinho, ou Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. E quem tem sangue do tipo negativo, a gente diz que ele é recessivo, porque a dominância dele é menor. Então, a gente chegou a fazer esse exercício? Já vou falar como saber se é A ou O. Sim, foi essa atividade aqui. A gente identificou uma mulher RH positiva heterozigota, ou seja, se ela é positiva heterozigota, quer dizer que ela tem os dois, né? Rzão, Rzinho. Ela se cruzou com um homem negativo, que é Rzinho, Rzinho. E daí a gente fez o cruzamento e descobriu aqui, ó, que é Rzão, Rzinho, cruzado com Rzinho, Rzinho, ó, a mãe com o pai, cruzamos aqui e descobrimos que tem 50% de chance de a criança ter sangue positivo. Como que a gente descobre a pergunta aqui da... Quem foi que fez a pergunta? O Jefferson. Como saber se é sangue A ou O? Bom, assim como a gente aplicou lá a injeção no coelho e criou um soro que era anti o RH, para o tipo sanguíneo é a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente tem um soro anti-A aqui, soro anti-B e soro anti-RH positivo. Eles vão colocar a gotinha de sangue aqui em todos. Em qual coagular, ele está dizendo que a anti é aquele tipo de sangue. Então, qual coagular é aquele sangue? Então, vamos olhar aqui, ó, gente. Ó, ele coagulou no anti-A, não coagulou no anti-B e não coagulou no RH. Qual tipo de sangue é esse? É A, B, B ou O? Ele não coagulou no B
e ele coagula no A. Caio, qual você acha que é? Isso, gente. É A. Porque ele coagulou aqui. Se a gente tem um soro anti esse sangue, se ele coagular ali, quer dizer que ele é aquele sangue, ele tem aquelas proteínas. Se ele tivesse coagulado aqui no B também, ele seria AB. E aqui embaixo, gente, que tipo de sangue é? É sangue A, B ou AB? Gabriel, é porque a gente tem algumas substâncias que vão coagular o sangue, se aquele sangue for o A ou se for o B. Que a gente chama de, se tivesse coagulado no 3. Esse aqui é só o RH, por isso que a gente vai falar por último. Tá bom. Abre o áudio, Gabriele, daí eu te entendo mais rápido. Professora, eu não sou Gabriele. Desculpa. Gabriel Eu Leme. tava perguntando por que é um A negativo e não positivo. Ah, não. Fui eu que comentei a negativo, Gabriel. Eu nem falei do negativo e do positivo ainda. Eu vou falar por último isso. Tô falando agora só do tipo de sangue. Só se é sangue A, B ou O. Depois, por último, a gente analisa se é negativo ou positivo. Vamos só terminar de fazer essa análise do A, B e O, ou AB, que daí a gente já analisa essa parte do RH, tá bom? Senão a gente vai se confundir, eu acho. Esse aqui de baixo, gente, é A, B ou AB ou O. A gente tem que olhar onde que ele coagulou. Se ele coagular no A, quer dizer que ele é sangue A, como foi aqui que a gente viu. Se ele coagular no B, quer dizer que ele é B. Então, nesse tipo de sangue aqui, dessa amostra aqui de baixo, ele é A, B ou O. Gabriel Leme falou que é B. Jefferson falou que é B. Ana também falou que é B. Mais alguém? Andressa também. Thomas. Mas parece que coagulou nos dois. É, até parece que aqui tem uma bordinha meio estranha, né? Mas tá bem diferente desse aqui. Então, a gente considera que coagulou só nesse. Qualquer coisa, se tivesse dúvidas, eles fariam o teste de volta. Sim, parece latinha de morango. E realmente, então, gente, como vocês colocaram aqui, é o sangue B, esse aqui de baixo. Porque ele coagula no soro do tipo B. Eu falei que quem coagula, aqui a gente tem o soro anti-RH. Então, se aqui a gente coagular, opa, se aqui não coagula, significa que ele não tem nenhuma proteína que vai impedir aquele sangue de coagular. Se ele coagula, significa que ele tem as proteínas que impedem o sangue de coagular. Então, aqui, ó, gente, esse sangue aqui, ele é positivo ou negativo, olhando para o RH. Se ele não coagular, ele é negativo. Se ele coagular, quer dizer que ele tem as proteínas, então ele é positivo. Essa aqui, ó, gente. Positivo ou negativo? Ó, se ele não coagula, ele não tem as proteínas, então ele vai ser... É negativo. Isso. Se ele não coagula e não tem as proteínas, então ele vai ser negativo. Se ele coagula e tem porque ele tem as proteínas, então quer dizer que ele é positivo. Porque ele é anti o RH. Ou anti o rhesus, antes do macaco lá que tinha as proteínas no sangue.
importante é perceber que tá olhando de uma forma que talvez não seja ideal. O de cima aqui primeiro, gente. Isso, então, realmente o de cima a gente vai dizer que então é A negativo, porque coagulou aqui e não coagulou no RH. E o de baixo a gente vai dizer que é B, porque coagulou no B e aqui não e coagulou aqui no RH. O RH negativo, ele pode doar para o positivo, porque ele não tem as proteínas, porém ele não pode receber do negativo, porque senão vai coagular o sangue e vai morrer. Porém, toda a doação é bastante importante para salvar as vidas das pessoas. Aqui tem uma tabelinha, gente, de quem doa para quem, porém sempre tem essa relação com a coagulação do sangue. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que gostaria de perguntar? Não? Então, tá bom. Então, futuras mamães e papais. Para quem vai ser mamãe e papai. Quando tem uma coisa bastante importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando sobre RH, que são principalmente as meninas que têm RH negativo. Por quê? A gente viu aqui, né, que o RH negativo, se ele receber sangue positivo, ele coagula. Então, o que acontece? Se você engravida, uma menina engravida de um rapaz que tem sangue positivo, existe uma porcentagem do filho nascer com sangue positivo. Quando a mulher está grávida, troca sanguínea com a criança. Então, na primeira gravidez, a formação de anticorpos para lutar, então, contra essa troca sanguínea que tem essas proteínas ao redor do sangue que o corpo da mulher não identifica, porque ela tem sangue RH negativo. E na primeira vez que ela tem o filho, nada acontece, mas na segunda vez ela já tem os anticorpos formados. E daí vai ter uma reação desses anticorpos com esse sangue. E vai aglutinar esse sangue. Também pode acontecer quando acontece uma doação de sangue. Se alguém aqui que tem sangue RH negativo receber uma doação sanguínea de alguém de sangue positivo, da primeira vez não vai morrer, mas da segunda provavelmente vai. Porque o corpo ainda não cria anticorpos. E quando a gente está falando da gravidez, a gente tem a eritroblastose fetal, que é essa doença que o sangue da mãe combate o sangue do bebê. Então, essa incompatibilidade sanguínea pode ocasionar vários problemas. Porque, ó, aqui a gente tem a gravidez. Ok, teve o parto. No segundo, e ele começou a gerar aqui os anticorpos, ó. No segundo parto já vai ter anticorpos para combater essa criança que está aqui. E essa aqui, ó, é uma criança que sofreu disso. Esse aqui é um fígado normal, esse aqui é um fígado com uma criança que teve essa eritroblastose fetal. A criança ela pode nascer com anemia, icteria, que é uma doença tipo amarelão, deficiência mental, surdez, paralisia cerebral, edema generalizado, fígado e baço aumentado, morte durante a gestação ou logo depois. Então, sempre que vocês, principalmente as meninas que têm sangue negativo, ou os futuros pais que vão se casar com meninas de sangue negativo, tem que tomar muito cuidado com essa gravidez, porque a única coisa que precisa fazer é tomar esse medicamento aqui até 72 horas após o parto. É só tomar esse medicamento, ele não faz nenhum mal, ele só vai impedir que o sangue crie esses anticorpos durante esse período de tempo. E daí não vai ter nenhum problema para a próxima gravidez. Agora, se não tomar, pode acontecer tudo isso aqui e todas as próximas gravidezes estão comprometidas. Não tem daí nada que possa reverter, porque o seu corpo já criou anticorpos. Mas isso é raro, professor, ou é, tipo, quase nunca? Se não tomar esse medicamento, todas as meninas que têm sangue RH negativo, vai acontecer isso provavelmente com o feto, na segunda gravidez, sempre. Porque é uma reação do corpo, normal. É como se a menina estivesse recebendo ali uma doação, uma
uma troca sanguínea para um sangue que é incompatível a ela. Ela vai reagir, o corpo vai reagir, não tem como não reagir. Ô, prof, Hum, tipo assim, pode ter algo a ver com, tipo, quando dois parentes têm um filho e dizem que pode causar alguma doença, né? Um transtorno no bebê, alguma coisa, isso é pelo sangue, no caso, então? não, essa coisa dos parentes se casarem não é por causa disso. É outra relação. O que acontece? É que, normalmente, quando a gente se casa com outras pessoas de outros lugares, a gente tem uma resistência que se junta à resistência do outro. E normalmente a gente junta essas duas resistências e a nossa geração fica mais forte. Agora, vamos dizer que eu e você somos um casal. Eu tenho problema de visão e você também, porque está no nosso sangue esse problema de visão. Os nossos filhos, todos eles terão problema de visão também. Eles não vão conseguir superar essa dificuldade porque eles não têm troca de material genético com um material genético diferenciado. Por isso que é importante não se casar entre família, para ter troca de material genético. Porque isso aumenta a nossa variabilidade de defesa das células. Por isso que quando elas falam assim, vou fazer uma viagem para o espaço, tem que levar uma pessoa de cada tipo diferente. Não é porque vai dar um problema, um gene vai se chocar com o outro, não, é para criar resistência às bactérias ou às possíveis dificuldades que a gente possa desenvolver. Porque os indivíduos mais fracos sempre vão morrer. E que a gente não consegue arrumar tecnologia para ajudar eles. Então, essa combinação, ela é mais por conta disso mesmo. Daí não tem relação tanto com esse sangue. Professora, Fala, Gabriel. professora, qual seria a chance, tipo, assim, minha mãe tem o sangue O negativo, meu Aham. pai é AB positivo. Qual seria a chance de eu cair com o O positivo? Ó, deixa eu pensar. Tá, ó. Pra começar, eu vou sair aqui um pouquinho. Vou fazer aqui no Excel, tá? Ó, o sangue O, ele é recessivo, então ele só vai aparecer em recessividade. Então ele é Rzinho, Rzinho. Então o seu pai, ele tem que ser Rzinho, Rzinho. A sua mãe, qual é o sangue dela mesmo? O negativo. O negativo. E o seu pai é O positivo. Ele é AB positivo. Ah, tá. Então, aqui tá a sua mãe, que é O positivo. Mãe. O positivo. Pera, é O negativo da minha mãe e AB positivo do meu pai. O negativo. Eu sou O positivo, no caso. Tá. E o seu pai é AB, né? Sim. O A e o B, os dois são dominantes, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui os dois em letra maiúscula. A gente coloca só o izinho na frente para dizer que tá se referindo ao sangue. E o pai é positivo. Então, o que a gente faz? A gente faz o cruzamento. Ó, a gente tem aqui A com o Rzinho de O, A com Rzinho de O, B com Rzinho de O e B com Rzinho de O. Então, você não tem, no teu genótipo, os seus filhos podem ter sangue O, mas você não vai ter sangue O. Qual que é o teu sangue No mesmo? caso, eu sou O positivo. O positivo? Eu Olha, sou O positivo. tem certeza que não aconteceu nada aí no caminho? Eu acho que não. Eu espero que não. Então, às vezes, essa regrinha aqui, vale para a maioria dos casos, porém, pode acontecer que na sua ligação genética houve um linkage, que teve uma troca ali, eu não... Uma troca que ficou só com o da mãe mesmo. Mas eu não consigo explicar, assim, pelo que é mais lógico. Daí teria que fazer um estudo
mais aprofundado da tua família e da genética que você recebeu deles. Não quero causar discórdia aí, tá, gente? Ainda Mas- bem que eu tô com o fone aqui. Mas pode acontecer isso, tá, gente? Pode acontecer. É mais raro, bem raro. Fugir essa regra, mas pode. Ô, Pode falar, professora, Kelly. pode acontecer dele ter puxado o sangue dos avós, por exemplo? Pode sim. A única coisa que eu não consigo, assim, explicar é porque normalmente, como o pai dele aqui tem A e B, não tem como ele ter outro tipo de sangue, o pai dele, pra doar pro filho, sabe? Porque às vezes, por exemplo, eu não sei qual é o sangue do meu. Eu sei que meu sangue é A e o do meu pai também é A. Mas o do meu pai pode ser azão Rzinho ou azão. Ele tem sangue A porque o A é dominante. Mas no caso do A e do B, como os dois são dominantes, daí eu não sei dizer da onde vem. Daí teria que fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Professora, Fala. eu tava vendo aqui, dá pra ter o RH nulo, né? Que eu vi Sim. que tem 40 pessoas no mundo só. E como é que isso acontece? Esse é um caso que daí teria que fazer um estudo igual do caso do Gabriel. Porque tem alguns tipos de. Isso a gente vai ver mais pra frente também. Tem alguns tipos de genes que eles interferem na formação do outro gene. É mais ou menos assim. Eu tenho gene para cor de cabelo escuro e a outra pessoa tem. E o pai também tem um gene para cabelo com a pele escura. Mas eu tenho um gene que é para ter unha comprida e o pai tem unha para unha curta. Na hora que a da unha comprida com a unha curta se combinam e formam um outro tipo de unha, esse gene pode interferir no do cabelo e formar um cabelo encaracolado, por exemplo. E daí esse tipo de interferência pode formar o RH nulo. Porém, essa relação tem esse tipo de gene, ele tem relação com outros genes, que daí é bem mais difícil de a gente conseguir estudar e que precisa levar em consideração várias variáveis. E provavelmente é isso que deve estar acontecendo também com o Gabriel Leme, que na família deve ter uma outra variável aí. Que eu teria que olhar todas as características genéticas para ver qual que interferiu para acontecer essa questão aí que é mais rara, mas que existe. Pode dar uma olhadinha na chamada, acho que tem gente estranha aí. Na chamada? Brotou do nada? Eu acho aí. Leve pressentimento, né, Andressa? Um tal de MC, não sei do que aí. Canta um funk pra nós aí. MC Botters. Quem é você? Pô, arruaça a aula aí Invasores da não, vocês live. duas, cara. Meu Deus do céu, velho. Ai, que bom que é sério, né? Porque tem que falar quando aparece, né, MC? A gente gosta de saber as pessoas famosas que aparecem que a gente se sente importante. É o nosso novo colega de sala, pô. Pois é. A gente se sente importante, porque queremos É só pra saber. fazer a chamada aí direitinho. Para a presença dele. Sim, porque senão você vai perder. Viu? Ela foi bem legal com você. Porque se você não ganhar presença, você perde 2 pontos já. E ainda perde os pontos. É verdade, da live, né? Isso, porque certo. só participar da aula hoje ganha 2 pontos da aula. A gente discutiu e votou já que essa vai ser a avaliação. Então, ainda bem que ela te falou que você estava aí. Senão eu não ia tirar os 2 pontos. Prof, ele tem uma pergunta. Pode falar, Letícia. Não, o MC lá, falou lá no chat lá. Ah, ele tem uma pergunta? Pô, ele vai cantar uma música pra nós? Quer cantar uma música pra gente? Ah, música ao vivo, ele não é MC? Manda ele cantar aí, professora. Ele, não sei, eu não conheço esse MC, né? Não vi qual que é a Kika o pergunta. maluco aí, professor. Ah, cadê o professor Marcelo? O professor Marcelo tá de atestado. Eu tô substituindo ele faz quase 2 meses.
Pro, dá um tempinho aí pra ele cantar pra nós. Quero Tá conhecer. bom. MC, vai lá, você tem 3 minutos pra cantar uma música. Cadê o repertório? Oxe, não vai cantar? Ô, professora, dá bola não, continua a aula aí. Tá bom, vamos lá. Verdade. MC Mudinho. Vamos lá, então. Acho que sim, hein? Calma aí. Então, eu falei aqui. Vamos fazer uma experiência, um exercício aqui, gente? Para os casos normais, que não são do Gabriel Leme, que esse caso não é normal, ele é mais difícil de ser entendido. Sabrina, pode ler para a gente a questão? Gostei da leitura, hein? Sabrina? Eu Tá tenho bom. uma pergunta do Gustavo para você. Qual que é a pergunta? É normal a família toda ter o mesmo tipo sanguíneo? É bem normal, porque é genético, né? Um passa pro outro, então isso é bem mais comum, na verdade. Minha família, a maioria tem sangue A. Ô, Pro, deixa eu fazer uma pergunta. Pode ser que seja meio besta, né? Eu também não sei, não lembro meu tipo sanguíneo, mas pode ser que eu tenha um sangue diferente que o da Aline, assim? Que da Aline? Claro, Quem que é a Aline? 100% de possibilidade de A ter. Aline é a irmã gêmea. Irmã gêmea? Isso. Sim, porque vai depender do seguinte. Quando a mãe de vocês ficou grávida, vocês são gêmeas que vêm do mesmo óvulo ou que vêm de óvulos Não, separados? elas sempre separadas. Então, se vocês tivessem vindo do mesmo óvulo, não teria como vocês terem sangue diferente. Como vocês vieram de óvulos separados, chegou aqui num óvulo um espermatozoide e no outro óvulo outro espermatozoide. Então, a combinação do espermatozoide, cada espermatozoide que o pai libera, tem uma combinação genética diferente. Assim como o óvulo que a mãe libera, cada mês que a gente libera esses óvulos, eles têm uma combinação genética diferente. Vai depender do que a gente come, vai depender de como a gente está levando nossa vida. Então, sim, vocês com certeza poderiam ter sangues diferentes. Professora, mas isso tem tipo 50% de chance para cada lado para ser ou não? Vai depender do tipo sanguíneo do pai e da mãe. Se o pai e a mãe tiverem os dois sangue O positivo e os dois forem homozigotos, quer dizer que as filhas, as duas, vão nascer com o O positivo. A não ser que haja um caso específico como o do Gabriel, né? Mas A Bianca colocou uma pergunta lá no chat. tá, mas pode falar, Aline. No caso, meu pai é O negativo e minha mãe é A positivo. Aí fica cômodo aí. Calma aí. O positivo, O negativo O negativo, e A positivo. e a mãe é A positiva, né? Sim. O O sempre é recessivo, então ele não tem outro tipo de sangue ali no meio. O A, ele pode ser dominante com recessivo ou os dois dominantes. Daí a gente precisaria saber quem são, qual é o que está aqui. Então pode ser azão Rzinho, azão Rzinho. Se aqui for azão, vai ficar igual aqui em cima. Então a gente vai ter 50% de chance de ser, quer dizer, 100% de chance de vocês terem sangue A no gene o sangue O. Porém, se aqui, como a gente não sabe se a sua mãe tem recessividade no A, ou se ela é homozigota, ela pode ser azão Rzinho também. E daí já muda um pouquinho a probabilidade. Daí vai ser essa parte aqui de cima igual, 50% de chance de sangue de A, porém aqui embaixo, ó, vai dar tudo Rzinho. Então 50% de chance de ser sangue O.
Então, se por acaso a sua mãe tivesse esse sangue aqui e seu pai esse daqui, poderia nascer uma filha com sangue A e outra com sangue O. Não foram trocadas no aeroporto, não se preocupe. Letícia, prof, não consegui assistir as outras aulas no Meet. Foi pelo menos no celular. Conversei com a Cris, ela disse que ia falar com você, porque fiz chamada com ela sobre isso. Como posso fazer daí? Eu não sei se não foi você que eu conversei por WhatsApp. Quem teve esse problema, se tiver com problema ainda, me fala. Mas se conseguiu resolver o problema, inclusive eu já vou te perguntar, né? Se você conseguiu resolver o problema, vou pedir para você assistir a aula e me mandar um áudio falando um resuminho de tudo que você entendeu da aula anterior. No meu WhatsApp, Gabriela Ramos. Para essas pessoas em especial, né? Para não precisar descontar, porque eu sei que às vezes realmente as tecnologias não colaboram. Porém, se a sua tecnologia ainda não voltou ao normal, daí a gente vai pensar em outra coisa, como um resumo escrito, um texto, alguma coisa do gênero, tá? Mas daí você me manda uma mensagem no WhatsApp pra gente conversar no privado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos seguir? Tá bom, então vamos lá, gente. A Bianca tinha uma pergunta, não tinha? Eu perdi a pergunta aqui, gente. Aqui no chat se tinha. Ela falou, meu avô e minha avó têm O negativo e minha mãe A negativo. Ou B negativo. É o mesmo caso do Gabriel? Pode repetir mais uma vez? Posso. Ela falou assim, meu avô e minha avó têm O negativo. E minha mãe, A negativo. Entre parênteses está ou B negativo. Provavelmente ela não lembra. Daí é o mesmo caso do Gabriel? Sim, provavelmente. Ou é o mesmo caso, ou ela pulou a cerca, né? Mas Professora, eu descobri que meu avô tinha O positivo. Mas é bem possível que tenha essa questão do Gabriel que é uma tem outra interferência genética, tá? Mas é mais possível que tenha outra interferência genética. Isso é bem possível de acontecer. Não. De teste de DNA, eu sou literalmente a mesma cara do meu pai? Não, essa aqui é uma regra mais geral. Seu pai não tem irmão gêmeo, não? Não. Putz, aí não, isso é a regra da exceção mesmo, professora, gente. posso fazer Mas uma ainda não sei se pode, claro. Assim, quando você adota uma criança desde bebezinho, é verdade que a criança ela já vai crescendo puxando a sua genética? Tipo, sua aparência? Meu, que chata. Não. Que vai... Não. Porque a genética não muda da criança. Por exemplo, se você adotou uma criança e a mãe dessa criança era uma pessoa alcoólatra, uma pessoa super... que usava muita droga durante a gravidez, a criança vai nascer com uma deformação em algumas partes mentais, ela vai ter mais dificuldade para aprender. E você não vai conseguir mudar essa genética. Só que, pelo seu esforço e trabalho com essa criança, ela vai começar a aprender tudo que você for ensinando. A genética dela não vai mudar, mas ela vai ficar... O fenótipo dela, que é o que você identifica, vai ficar mais parecido com o seu. Mas genética não muda. Ah, tá bom. Obrigada, então. De nada. Mais alguma questão, gente? Tá, vamos seguir aqui, então, na questão que eu tinha proposto para vocês. E quem tinha pedido para ler? Não pedi ninguém para ler, né? Caio, você pode ler pra gente? Posso. Tá. Para que ocorra a possibilidade de eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, os tipos sanguíneos.
A, RH+, RH- e RH+. B, RH+, RH- e RH-. C, RH+, RH- e RH+. D, RH+, RH+, e RH-. E E, RH-, RH+, RH+. Tá bom, obrigada, Caio. Só para responder as perguntas do chat, a nossa aula a princípio vai até as 10. Eu até falei que talvez vocês tendo uns 10 minutinhos a mais. Eu não sei, o horário de aula de vocês é até as 10h10 ou até as 10, normalmente? Tá. Então a gente a princípio é para ir até as 10. Porque são 2 horas de 40 minutos, tá bom? Então eu errei lá, desculpa. Então vamos lá, só para analisar aqui. A mãe ela vai ter problema se ela tem sangue negativo, né? Então, a gente já sabe que aqui respectivamente, ela é do meio. A gente já teve aqui no chat já o pessoal comentando qual acha que é. Temos o Gabriel Leme colocou que é letra A. Para o filho ser positivo, normalmente, a não ser os casos mais específicos como o do Gabriel, a gente tem aqui o pai vai ser positivo, o filho vai ser positivo se o pai for positivo, né? Então, a nossa resposta aqui é a letra A mesmo. Positivo, negativo, positivo. Muito bem, gente. Para terminar nossa aula, a gente vai só identificar um pouquinho dos aerogramas. Os aerogramas, eles servem para a gente estudar a família. Então, por exemplo, o caso do Gabriel, se a gente quiser estudar, vai ser o caso que vai estar em pretinho. Mas para isso a gente tem que fazer esse aerograma. Toda vez que a gente quer estudar um caso, em pretinho é o indivíduo portador do caráter em estudo. O quadradinho sempre vai ser o sexo masculino e a bolinha sempre o sexo feminino. A gente, quando tem um indivíduo de sexo não informado, ele vai ter essa formação aqui. Esse tracinho ele indica que há um cruzamento entre as gerações e a gente então utiliza isso para estudar realmente a herança genética. Inclusive, existem médicos que só trabalham com aconselhamento genético para tentar prever possíveis doenças ou coisas do gênero. Então, quando a gente vai analisar a nossa árvore da família, para ver qual probabilidade de ter determinadas características, a gente sempre primeiro vai observar se essa característica que a gente quer analisar, ela aparece de forma igual, tanto no homem quanto na mulher. Então aqui, ó, é o homem e aqui é na mulher. O homem e na mulher. Como tem vários quadradinhos pintados de preto, significa que aparece tanto no homem quanto na mulher. Então a gente diz que quando aparece tanto em homem quanto em mulher, é uma herança autossômica. Ou seja, não é uma herança sexual que é passada de acordo com o sexo para os descendentes. E daí a gente vai olhar, depois de olhar isso, se essa herança é dominante ou recessiva. Por exemplo, aqui ó, temos um branco com um branco. E nasceu um pretinho aqui. Então, para não aparecer o branco, o preto aqui, significa que ela tem que ser recessiva, igual aquele caso das ervilhas que o Thomas comentou com a gente. Que a ervilha estava escondida, o gene verde estava escondido no amarelo. Então, a gente vai observar sempre se é tentar identificar se é uma herança recessiva ou dominante. Então, aqui a gente já identificou uma. Então, por exemplo, aqui, ó, gente. Depois que a gente vai descobrir, então, os genótipos, a gente sempre vai começar pelos recessivos. Então, isso aqui porque o recessivo sempre é homozigoto. Por isso que a gente começa por eles. Então, se a gente já sabe que o pretinho é recessivo, então a gente vai colocar todos os que estão preto em recessivo. Depois a gente vai tentar identificar os genótipos dos demais. Aqui a gente já sabe que tem que ser azão, azinho e azão, azinho,
porque senão não geraria um azão-azinho. Aqui a gente não sabe se é azão-azinho ou azão-azão, por isso que ele está aqui em verde. E a gente não consegue identificar nesse momento com essas informações que o exercício nos deu. Aqui, ó, para dar esses tipos de filho aqui, também tem que ser azão-azinho, porque se fosse azinho-azinho, daria todos pretinhos. Então, vamos fazer só um exercício para gravar antes de terminar a aula. Gustavo, pode ler pra gente? Eita. Qual a probabilidade do casal 1 e 2 ter outro filho albino, independente do sexo? Isso, olha só. Albino é essa característica que não tá faltando a cor branca. É a cor melanina que gera cor. Então, ó, aqui a gente tem um casal que não tem albinismo, porque o albinismo tá aqui no preto, e teve um filho que tem a característica de albinismo. Se aqui não aparece o albinismo e aqui também não aparece o albinismo, significa que ele é homozigoto ou heterozigoto? Isso, Gabriel Leme. Mas ele é homozigoto ou heterozigoto? Heterozigoto. Então, se aqui é heterozigoto, então é Rzão, Rzinho, aqui é Rzão, Rzinho. No cruzamento, esse aqui vai ser o Rzinho, Rzinho, que seria 25% de chance. Muito bem, gente. Então, a gente vai parar por aqui, né? Porque já são quase 10 horas, falta 1 minuto para as 10. Nada, vamos até as 11, pô. Se todo mundo quiser, eu vou. Seria legal Partiu. testar isso. Então vamos, professor. Votação? Alguém quer não dizer que não quer? Tem que fazer a terceira pergunta para fazer atividade ainda. Ah, é verdade. Vamos fazer então mais uma pergunta, pelo menos. Essa daqui. Opa. Eita, tá. Vamos lá. Kelly, lê pra gente essa? Calma aí que fica na frente o negócio. Analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que a. Os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam um genótipo dominante. B. Os indivíduos 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam um genótipo recessivo. C. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta um genótipo recessivo. D. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. E trata-se de uma característica homozigota e dominante. Tá, só para responder o Thomas. A gente só vai fazer essa e daí eu já faço a chamada, tá bom, Thomas? Mas qualquer coisa, tudo bem. Se você já sair, colocar aí que você tá saindo. Mas vamos fazer só essa aqui para terminar, tá? Obrigada, Kelly. Então vamos analisar, gente. Alguém já foi colocando aqui as respostas que acham? Então, primeiro, né, gente, ó, aqui a gente tem... Quando a gente fala de autossômico, quer dizer que aparece tanto para mulher quanto para homem. Por isso que tem aqui para mulher e para homem aparecendo a característica. Ó, vamos observar que aqui tem a característica e aqui não tem. O casal de filhos que nasceu, nenhum deles tem a característica. Se nenhum deles tem a característica, possivelmente essa característica aqui ela é recessiva, né? Porque com um dominante ela não apareceu. Porém, quando esse casal aqui se casou e esse que tinha a característica, no gene desse aqui também comportava essa característica, porque um dos filhos apareceu com essa característica. Porém, se ambos aqui, ó,
temos um com uma característica e outro que não apareceu com a característica. Mas provavelmente esse aqui é Rzão, Rzinho, e aqui apareceu a característica. Então, ó, os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam um genótipo dominante. 2, 3 e 8. Se ele apresentasse só genótipo, com certeza eles devem apresentar genótipo dominante, né? Porque eles estão em branquinho, e aqui não apareceu a característica. Porém, todos os branquinhos, eles provavelmente apresentam um genótipo dominante, né? Então, por isso, a letra A talvez não estaria totalmente correta. Ó, o indivíduo 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam um genótipo recessivo. A gente consegue identificar por esse cruzamento aqui, ó, como não apareceu nenhum aqui, que realmente o pretinho ele é recessivo. Então, todos os que são em preto são recessivos. Então, aqui a gente tem 1, 2, todos os números que estão aqui, eles estão aqui indicados na figura. Aqui a letra C, nenhum dos indivíduos do erograma apresenta genótipo recessivo. Não, né? A gente já conseguiu identificar que sim. A letra D, nenhum indivíduo apresenta genótipo dominante. Se fosse assim, a gente não iria ter uma diversidade de cor aí. Certo? Uma característica homozigota e dominante. Se fosse dominante, ela iria aparecer toda vez que tivesse a bolinha preta, né? E se fosse homozigota, principalmente. Então, a gente só tem a letra B como restante para certa. Certo? Então, foi isso que a gente aprendeu hoje a mais do que a gente já tinha. Conceitos básicos de genética, a primeira lei de Mendel e a análise do erograma. Então, eu vou pedir para que, em ordem, vocês coloquem agora o nome de vocês. Se quiserem ir saindo, podem ir saindo. Se não quiserem ir saindo, podem ficar aí.